Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera. E o tema agora é Olhos Vivos, Olhos para a Vida. A gente vai entrevistar o autor do livro Olhos Vivos, Olhos para a Vida, o Caminho da Transformação. É o André Lima Oliveira, que há mais de 15 anos percorre diversos locais, né? Desde empresas, repartições públicas, escolas, igrejas, até residências, levando esse seu principal despertar para a vida melhor, não é isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo, André. Bem-vindo, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Samuel, boa noite a todos. Como o Samuel comentou, levar uma qualidade de vida melhor e despertar a consciência das pessoas. Tenho uma trajetória nessa área de 15, 16 anos, percorri os locais, percorri as empresas, onde tivesse interesse do meu conhecimento e mostrasse o meu trabalho. Muito bom. Trabalhei muito com psicossomática, não sei se as pessoas conhecem o que é psicossomática. É uma das primeiras perguntas que eu coloquei aqui na pauta. Como é que começou o seu trabalho com psicossomática e o que é a psicossomática? Você é uma especialista, né? Eu vi que você tem uma especialização em psicossomática. O que é a psicossomática? Como é que começou o seu trabalho em contato com ela? Eu vou explicar mais detalhado. Sim. A minha vivência começou, não tem nada a ver com o que eu imaginava. Eu comecei a mexer com a parte de atividade física. Sim. Que também tem a ver a ligação que tipo corpo e mente. De atividade física? Era voltado assim para a terceira idade, para a qualidade de vida. Entendi. Nada para ficar com o corpo com estética, nada, mas era mais voltado para a saúde e bem-estar. Só que daí, nesse local que eu comecei a aprender um pouco mais sobre a mente, que é o Instituto Qualidade de Vida, que eu tenho essa formação, nessa vivência, lá começou a chamar a minha atenção. E eu vi que a gente tinha uma coisa a mais que o corpo. E tinha que vencer o quê? O corpo para chegar na mente. E da mente eu tinha que chegar no emocional. E a gente não entende quais são esses mistérios da mente para o emocional. E quais são esses mistérios, então, da mente para o emocional? Como é que você é formado? Como é que você pensa essa ideia? Como é que você visualiza isso? Assim, simples não é. Sim. É o dia a dia, é a vivência, é a dedicação, é a determinação, a boa vontade e a disciplina. Mas eu tenho que saber qual o caminho. Porque se eu não tiver um caminho, uma diretriz, não adianta. Porque eu até coloco no livro que assim, todo ser humano é bom. Porque se nós somos crias da vida de Deus, ou do nome que cada um denomina, nós somos perfeitos. Só que a partir do momento que a gente começa a perder o nosso eixo, já começa a ter desvios. Então, esses desvios, talvez eu não tenha noção e não tenha percepção que eu estou com desvios. E aí você precisa ter uma orientação para que você comece a perceber quais são esses desvios. E as pessoas não têm, elas acham que estão certas, porque na nossa bondade, na nossa vaidade, na vaidade moral, eu não estou falando vaidade física, vaidade de outra forma. Eu sou bom, só que eu posso ser bom com uma mente ruim. E a gente tem que entender o que é uma mente ruim. Então, quando a gente começa a ver a parte emocional ela não aparece, mas ela causa danos na gente. Ou não causa? Totalmente. Né? Totalmente. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, nós vivemos num mar de emoções. As nossas relações mergulhadas nisso, né? As nossas ações mergulhadas Nós somos puramente emocionais. Sim. E nós temos que entender o que são as nossas emoções, tanto positivas como construtivas, negativas e destrutivas. Porque se a gente não consegue entender e policiar e vigiar, eu começo a acabar as coisas mesmo não querendo acabar. E eu destruo uma parceria, um relacionamento, um namoro, um casamento. E eu destruo laços familiares. Aonde eu queria tanto amar, porque amar é uma palavra bonita, gostosa, bondade, caridade, tudo faz parte da vida. Mas será que a gente consegue sentir esse amor na plenitude, na paz de espírito? Será que eu não preciso sentir o amor me apegando a você, me apegando a uma matéria? Então a gente tem que entender isso. E uma das coisas, uma forma das pessoas refletir sobre esse assunto é ir conhecer o livro Olhos Vivos, Olhos para a Vida, né? O Caminho da Transformação, que é o livro que o nosso amigo recentemente lançou. O que é que motivou a escrever esse livro? Qual é o portal, que a gente está vendo na capa, um portal, né? Qual é o portal que o leitor vai entrar ao acessar esse livro? É verdade. Eu ainda não respondi o que é psicossomática. Pois é, mas vamos voltar nisso aqui a pouco. Não esqueci ainda. Vamos lá, no livro.
Essa capa, eu é que criei a capa. Uhum. Talvez por uma inspiração que a gente não sabe de onde vem essa inspiração. Vou falar rapidamente o que é o livro, o que me motivou a fazer o livro. Sim. Você sabe que tudo na vida que fica parado, seja bom ou ruim, não é bom. Não importa. Do bom ou ruim, parou, você vai sofrer as consequências. Então já é mais um mistério do emocional. E eu estava com o meu conteúdo, a minha vivência, que eu tinha que colocar para fora, não sabia como, tudo guardado, acumulado. Eu via as pessoas sofrendo na minha frente, e eu tinha a vivência, e eu sabia como é que eu poderia ajudá-las. E aí eu não sei se é a vida que direciona, porque a vida direciona a gente para os caminhos. Começou a vir, e eu comecei a falar, nossa, que estranho, está vindo, e eu preciso soltar. E assim, mesmo que fosse uma coisa boa, estava me incomodando. Uhum. Então é o que eu falo, uma coisa boa pode me incomodar. Então tem os dois lados que incomodam a gente. Mesmo o bom ou o mal, que desestabiliza a gente, fragiliza a gente. Então eu comecei a soltar. E eu comecei a soltar um pouco no computador e eu vi que estava saindo o conteúdo. Uhum. Aí surgiu... Até então o esboço do livro. Eu comecei, a estrutura foi surgindo. Aí eu vi que eu ia colocando, discorrendo em cima do tema. E eu vi que estava com facilidade. Então eu tenho certeza que, além do meu conhecimento, eu tive o dedo ou a mão de alguma força sobrenatural para fazer. Tanto que eu achei muito estranho que quando eu comecei a construção, a jornada do livro, eu ganhei um CD de uma pessoa que eu nunca soube o nome. Não lembro da pessoa, nunca soube o nome dela. Uhum. E o CD chama A Proteção dos Anjos de Corcioli. E eu tinha que escrever o livro só com esse CD. Então isso começou a me intrigar e começou a chamar a atenção. E eu tinha que colocar, e teve dia que eu começava às 6 da manhã, eu ia parar só às 6, 7 da noite. Escrevendo direto. Direto. Almoçava rapidamente e voltava. Era uma força incontrolável, sim, que parece que dominava, até no bom sentido, cegava no bom sentido para executar aquilo e não ter o cansaço físico, apesar de ter a somatização, que faz parte. Que faz parte. E me diz uma coisa, falando nisso, voltando à nossa primeira pergunta, o que é então, em poucas palavras, a psicossomática, em síntese? Né? Psicossomática em poucas palavras, psico, vamos dividir, mente e emoção. Somática, sobrecarga acumulada com o tempo. Uhum. Sobrecarga acumulada com o tempo, já diz, no cotidiano. Tudo que é no cotidiano. As minhas experiências do dia a dia, as minhas experiências que eu tenho com as pessoas, os meus relacionamentos, tudo que eu vivencio no dia a dia. Então, a psicossomática é isso. Ela mostra, né, o quanto a gente sofre silenciosamente, sim, sem entender. E depois acarreta males na nossa saúde, que nós vamos ter os comprometimentos com a nossa saúde. Seja pressão alta, seja diabetes, seja dores inexplicáveis, cansaço, apatia. Depressão é puramente psicossomática, né? Depressão. E as pessoas têm que começar a entender. Porque é o que eu falei, se a gente não tomar consciência do que a gente faz com a gente, não cuida da gente, porque eu cuido dos outros. E a gente tem que começar a cuidar da gente. E as pessoas acham que cuidar de mim é porque eu me alimento bem, eu durmo bem, eu trabalho bem, eu faço exercício físico. Isso não é, são cuidados básicos. Então a gente tem que passar disso. Eu tenho que cuidar da minha mente, eu tenho que entender o que é a minha mente. E as pessoas não querem entender. Elas não pagam o preço para entender a mente. Elas parece que tem medo. É verdade, parece que a mente assusta. E se você adoece fisicamente, não adoeceu à toa. Sim, tem um motivo. Tem um motivo, uma causa. Tudo tem uma causa. Gente, a gente tem que começar a questionar. Muitas pessoas vão e voltam nos médicos atrás de respostas, não a encontram, porque elas não encontraram a causa. E o sintoma é até muito fácil de eu tratar o sintoma, mas agora tratar a causa não é tão simples. Verdade. Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado também em relação ao nosso programa, por exemplo, é que nós temos aqui um compromisso com nossos amigos internautas que estão interessados nesse processo de mudança e nesse processo de aprender e desenvolver isso. Por isso que a gente vai passar algumas perguntas aqui via chat também. O Otávio está recomendando aqui o livro. Eu recomendo o livro do senhor André Oliveira, Ótimas Dicas que vão iluminar a sua vida. O mais legal de sua obra é que os fatos são baseados em relatos e depoimentos reais adquiridos na sua carreira. E está mandando aqui um grande abraço para você. Obrigado, Otávio. O Otávio está
Otávio Silva. E aqui é o Fábio. Boa noite, Samuel e André. Boa noite, Fábio. Minha pergunta é, no meu trabalho, vejo que as pessoas estão cada vez mais estressadas, sem paciência para nada, me sinto na Torre de Babel. O que posso fazer para ter calma no meio de tanta confusão? Grato, Fábio. Como eu já falei, a gente cuida dos outros, não cuida da gente. Na sua empresa, onde você trabalha, não é diferente. As pessoas estão olhando para fora, ninguém está olhando para dentro. Eu quero o cargo do outro, eu quero é até interessante. Eu quero tudo que é do outro, porque eu acredito que tudo que é do outro é melhor. E a gente não consegue aquietar a nossa mente não querendo do outro. Porque se eu tivesse calmo comigo, tranquilo comigo, eu estaria feliz, pleno e realizado e com paz de espírito. Mas eu não estou. Então eu tenho uma inquietação. E essa inquietação eu vou levar para todos os lugares que eu for. Então quer dizer o quê? Eu transfiro. Então eu trago da minha casa para o meu trabalho. E eu levo do meu trabalho para a minha casa. Então você já vem com insatisfação da sua casa, jogou no seu trabalho. E eu contamino. Quando você vê, você está sendo contaminado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as contaminações nos ambientes. Porque os ambientes, o problema não é o ambiente, o problema são as mentes que estão nos ambientes. É o que eu falo, nenhum lugar é ruim, mas as mentes são ruins. A gente vai voltar depois do intervalo para aprofundar um pouco nisso, para ver aí qual é a dica para você manter a calma no meio de tanta confusão, em meio de tantas mentes que são, como o nosso amigo convidado está falando, inquietas, né? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Consciência Próspera. Até já.